experiência muito legal, vocês vão conhecer aí mais a fundo, tá bom? Conta pra gente se vocês estão conseguindo, né, ver a nossa imagem, se vocês estão vendo o slide, se vocês estão conseguindo ver tudo certinho, né, o nosso som tá bom, né, se vocês conseguem me escutar bem, tá tudo bacana? 100%? Maravilha! Aproveita também para pegar um papel e uma caneta para anotar todas as dúvidas que vocês tiverem, né, ou quem tiver aí pelo computador, abre o bloco de notas, né, no celular também, como vocês preferirem, tá bom? Lembrando também, galera, né, conta pra gente aí se vocês já são da área, se vocês já trabalham, conta pra gente também, ou se vocês querem migrar da área, já tem um conhecimento aí da área de games. E também compartilha com a gente de onde vocês estão falando, tá bom? Olha que legal, o José falou que ainda não tá na área. Legal, o Gustavo falou que tem 15 anos, quer trabalhar com isso quando crescer. Então, 15 anos quando crescer não falta muito, né? Tá logo aí. Tô estudando, querendo entrar, não tem conhecimento ainda. Mato Grosso, Cuiabá, legal, Samuel, Cuiabá. Buscando informações sobre a área, estudando. Vamos ver aqui. Gustavo, sou desenvolvedor front-end, mas programo jogos nas áreas vagas. Acho que quiser horas vagas, né? Curto demais games. Muito bom, Gustavo. Olha só, Cleiton Belém do Pará. Paulo de Recife, Pernambuco, né? Meu conterrâneo, né? Parece que não, mas eu sou pernambucano, né? Tem bastante gente que às vezes assiste o webinar comigo, tenta adivinhar de onde eu sou. Tá aí. Matheus, estudante de game design ainda, aqui de São Paulo, bacana. Olha, mais gente de Belém do Pará, trabalha em desenvolvimento, mas quer ir para a área de games. E a gente tem galera de Sergipe, galera de São Paulo, do Rio, muito, olha só, Paraná, né? Cabo Frio, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, né? É a terra também do nosso querido convidado. Então é isso aí, galera, né? Sejam todos bem-vindos, né? É um prazer ter vocês aqui no webinar. Né? Vai ter muita novidade, muita coisa bacana, né? Para quem ainda não conhece, ainda é a primeira vez, né? Nós somos da Mentorama, temos mais de 3 mil alunos aí espalhados pelo Brasil e no mundo inteiro também, mais de 40 programas de ensino e 4 direções de estudo, tá? Então fica ligado aí no webinar, tem bastante coisa bacana, né? Vou mostrar para vocês como funciona a nossa escola, né? E também tem uma oferta especial aí guardada para todos vocês, tá bom? Então é só ficar de olho que no final eu revelo para vocês, tá? Conta pra gente também, pessoal, qual é a sua expectativa com esse webinar, né? O que vocês esperam hoje à noite? A gente tem até algumas sugestões ali, né, para ajudar vocês, né? Vocês acham que vocês vão ganhar o quê? Vocês vão ganhar superpoderes, né? Vocês vão ir para Disney? Vão aprender a viajar no tempo? Né? Mas falando sério, o que vocês querem ver nesse webinar? Conta pra gente. Olha só, o Josué falou que quer ter mais contato com tecnologia. O Nicolas falou que quer direcionamento de carreira. Gabriela, mais conhecimento sobre o assunto. Carlos, conhecimento. O Mark perguntou qual o conteúdo do programa de... Calma, Mark, acabou de começar. A gente começou tem 3 minutinhos, tá bom? Eu vou chegar lá, fica de olho. Muito bom, pessoal, muito bom. Né, alguns parceiros aí para vocês conhecerem, né, onde os nossos mentores trabalham. Então, a gente tem aí mentores, né, que estão inseridos no mercado de trabalho, tá? Então, tem a galera aí que trabalha, né, na Aquiles, trabalha na Gazeus, na Fanati, na Amazon, na Loft, na PicPay, né, tem uma experiência vasta aí, não só as empresas, né, de game, mas também de todas as áreas que a gente tem aqui na Mentorama para ensino, tá bom? Então, a galera que está inserida na área, né, não é uma galera que está fora da área aí, né, sei lá, fez, né, ficou um pouco mais velho, se aposentou na carreira, fala, ah, não tem mais nada para fazer da vida, eu vou dar aula. Não, aqui é só gente que está mesmo na área, né, então vocês têm um conteúdo aí sempre bem atualizado, tá bom? E também, né, contando agora para vocês o que vocês vão ganhar participando desse webinar, né, então no final do webinar, né, vocês já devem ter percebido que aí no chat tem um botãozinho de interrogação, né? Então usem esse botãozinho de interrogação sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, para o nosso mentor, para o nosso convidado, tá? No final também, as que sobrarem aí, a gente vai ler no final, vai ter uma parte só de perguntas e respostas, tá? Então é só ficar ligado aí que a gente vai fazer as perguntas, tá bom? Além disso, tem um descontaço aí para vocês, tá? De 67% de desconto todos os nossos cursos da área de games, tá? Então é bem bacana, a gente vai mostrar aí para vocês. E também fica até o final, né? No final do webinar vai ter aí um link para vocês pegarem o certificado de participação para dar aquele gás no currículo também, combinado?
Para quem ainda não me conhece, né, eu sou o Rafael Silva, sou coordenador de alguns cursos aqui na Mentorama, tá? E hoje eu quero que vocês preparem aí uma salva de palmas, né, para o nosso querido convidado, Luciano Soares, que está aqui com vocês hoje, né? Ele é mentor aí da Mentorama, tá? E trabalha também na Hogwarts Worldwide, né? Ele é Lead Artist no time de 3D e Game Dev. E aí, Luciano, tudo bem? Alô, alô, agora sim, estamos ao vivo. Tá me ouvindo? Não? Sim? Consigo te Tá. ouvir. Tá, Tá ouvindo beleza. aí, Por um galera? momento Tá achei. ouvindo pra vocês? Tá certinho meu microfone, eu dei um tapa no microfone que eu não sei se eu desconectei ele. Tudo certo? Acho que sim. Creio eu que sim. Aí, tá. A Ótimo, galera tá perfeito. falando que Beleza, tá bom. obrigado. Joia. Temos até uma pessoa que falou que é cozinheiro que tá querendo mudar de área. Achei incrível, achei Olha, demais. que E bacana. pra quem falou que tem 15 anos e tá esperando crescer, eu tenho 33 e eu não cresci até agora. Então tá tudo bem. Tamo junto. Muito bom. Então Bom, tá. vamos lá então. Compartilha a tua tela, né? Vamos Posso conversar um compartilhar pouco. aqui? Pode, fica à vontade. Então tá, galera. Muito boa noite para quem está chegando, para quem já estava esperando. Obrigado por vocês estarem participando. É bem importante a gente saber que tem muitas pessoas interessadas em conversar com a gente. E, enfim, vamos conversar, tá? Rapidinho, sem me estender muito. Então, como o Rafa já falou, meu nome é Luciano, eu trabalho na Hogarth, eu trabalho, na verdade, com desenvolvimento de produções artísticas no mercado 3D já faz mais de 10 anos. Trabalho com programação, trabalho com jogos, já trabalhei muitos anos como designer, já trabalhei em outras áreas que não tem nada a ver com o mercado de tecnologia, tá? Depois eu vou passar direitinho as minhas redes, tá lá no final, mas só para dar um spoilerzinho para vocês aqui, eu tenho uma parte do meu portfólio, tá? Tô mudando aqui o meu site ainda, depois eu passo minhas redes todas, vocês podem ver os locais e produções que eu já fiz. Então, bora. Claro, né? E como o Rafa falou também, eu estou como um dos mentores, junto com o Gabriel, que é um cara maravilhoso também, no curso de Unreal Engine, tá? Espero que ano que vem eu entre mais um curso aí, mas eu não posso falar porque a gente ainda não tem toda a certeza, mas espero que sim. E voltado para 3D. Então, o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai falar sobre como que a gente pode começar nessa área. Eu percebi que tem muitas pessoas aí que estão falando que gostariam de iniciar, que tem um certo conhecimento, que estão mudando de área ou que estão querendo trabalhar com isso, é isso que a gente vai falar, tá? Basicamente é isso. Muito bem. Antes da gente começar especificamente a falar sobre o mercado de trabalho, eu queria só, para quem não conhece, por exemplo, para quem tem 15 anos, eu duvido muito que sabe exatamente o que eu vou falar aqui agora. Se sabe, ponto para vocês. Como é que começou isso? Eu não sei se vocês têm alguma dimensão, mas assim, a gente tem jogos, digamos assim, como uma mercadoria, como um produto, né, como uma coisa pronta, mais ou menos ali meados da década de 70, tá? Então faz bastante tempo, tá? Eu também não era nem nascido ainda, e isso surgiu meio que, assim, não por acaso, mas surgiu como um método de pesquisa, na verdade, eram pesquisadores, programadores, cientistas que estavam estudando formas de trabalhar com computação e acabaram não esbarrando, mas acabaram criando esse mercado de computação gráfica. Então, isso aqui é um dos primeiros registros que a gente tem com uma coisa que já era uma ideia de um jogo, né? O famoso tênis ou ping-pong, enfim, depende de como vocês queiram chamar, tá? Então, assim, era uma coisa, né, super tecnológica para a época. Hoje em dia isso aqui tá datado, mas, enfim, só para vocês terem uma noção de onde é que começou. Primeiro videogame mesmo, com esse termo para levar para casa, para a gente poder jogar e se divertir, foi o Magnavox Odyssey, tá? Foi ali em 72. Na verdade, antes disso a gente teve fliperamas, mas assim, o primeiro console que a gente tem registrado, né, foi o Magnavox Odyssey. Vocês estão vendo ali que do cantinho direito aqui a gente tem o mesmo jogo de barras para fazer uma simulação de um tênis, e vocês reparem que tem um plástico, um acetato verde na frente, onde nesse acetato que eram desenhados os bonequinhos que não se mexiam. Então, assim, maravilhoso, né? Uma coisa que é muito legal a gente ter conhecimento sobre como é que começou. Não tenho saudades, até porque eu não era nascido, mas assim, a gente tem jogos hoje maravilhosos, mas começou aqui, começou com essa coisa ligeiramente estranha.
Aqui eu coloquei um apanhado de imagens, tá? Espero que vocês conheçam a maioria delas. Então eu coloquei por ordem por ordem cronológica das gerações. Então, primeira geração, segunda geração, Pitfall, terceira geração, o Nintendinho, entre outros. Primeira, segunda, terceira, quarta geração, Super Nintendo, Mega Drive, quinta geração, 64 e o PS1. Depois a gente tem o Xbox e o PS2, PS3 e o Xbox 360. E aqui eu coloquei o Nintendo Switch e o PS4. E óbvio que vocês sabem, né, a potência gráfica que a gente tem hoje em consoles, principalmente. Eu não listei aqui, assim, coisas relacionadas a portáteis ou PC, porque senão ia ficar muita coisa, ia ficar muito confuso, tá? Eu acho que, no geral, a gente tendo uma dimensão aqui dos consoles é mais interessante, até para ficar mais sucinto, para a gente entrar no assunto que a gente tem interesse de verdade, tá? Estamos na 9ª geração, atualmente, de consoles, e a briga tá acirrada, embora não tenha nenhum jogo super exclusivo incrível ainda, tá? Desculpa aí, mas é a real. Então, e até porque a gente não pode comprar, porque tá um absurdo, porque tá caro, porque não tem como comprar, então tá tudo difícil, então, né, deixa quieto essa parte. Mas a gente tá hoje na 9ª geração de consoles. Para quem tem PC, é uma outra história. Para quem gosta de console portátil, é uma outra história. Eu tenho Nintendo Switch, o Nintendo Switch nem se enquadra nisso aqui, porque é um console que meio que anda à margem da sociedade das desenvolvedoras, mas tudo bem, é muito legal, mas é uma coisa diferente. E eu listei aqui alguns jogos, eu sei que com certeza vocês vão reparar aí, até podem colocar no chat aí jogos que vocês não estão vendo aqui, que vocês acham que foram marcantes para a indústria. Por que eu listei alguns aqui? Porque console e jogos, pessoal, isso a gente já começa no assunto agora de trabalho, tá? Consoles e jogos de videogame, eles não são só evolucionários, não sei se existe essa palavra, mas eles não evoluem apenas no quesito técnico de qualidade gráfica. Eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. Os jogos, eles mudam a cultura pop, eles mudam o mercado, eles fazem com que a gente opere diferente com essa categoria própria de diversão que são jogos, tá? O Half-Life, eu acho que eu não coloquei aqui realmente, Half-Life é muito bom. Então, assim, jogos como, sei lá, The Last of Us não foi um sucesso à toa, porque tem uma narrativa muito bem construída, além do gráfico. Então, assim, uma narrativa de cinema. Jogos como Super Mario 64 meio que revolucionou a indústria, porque como assim o Mario agora não anda em plataforma, agora ele pode rotacionar em 360 graus. Sei lá, então tem diversos jogos aqui, o World of Warcraft, tipo, né, o WoW, né, que quem nunca jogou, é maravilhoso. O Max Payne, que foi lançado com o Bullet Time, antes mesmo do jogo do Matrix. Sei lá, GTA, Fortnite, Minecraft. Então, assim, pessoal, eu coloquei um apanhado aqui do que eu me lembrei, tá, de todos os consoles que eu já tive, e Ragnarok, sim, então, sim, pessoal, não se sintam ofendidos, tá, eu coloquei o que eu me lembrei, tá, eu fiz um slide, sim, vou colocar o que eu me lembrei. Sei lá, até jogos que como o Win Eleven, que, né, pra quem é brasileiro e jogou em locadora, sabe o que eu tô falando. Então, assim, jogos que mudaram a nossa cultura, e eu não tô exagerando quanto a isso, tá? É claro que é para um nicho que joga e tudo mais, mas também não só para isso, porque jogos que derivaram em séries, em quadrinhos, em filmes, em, sei lá, em outras coisas, em camiseta, em action figure e coisas para comprar. Então, assim, pensem em jogos como um meio de cultura. Quem falar que não é isso, tá errado, tá? É bem essa parada, tá? Porque jogos fazem parte e são também um meio da gente trabalhar a cultura e tudo mais. Pode ter um jogo besta pra só brigar ou só dar tiro? Pode, tranquilo, beleza. Mas, no geral, os jogos, eles são bem mais do que isso, ok? Lu, tem uma pergunta interessante. Passei aqui, não era pra ter passado. Pronto, voltei. Tranquilo. Ai, uma pergunta interessante da Andressa, que ela falou assim, Luciano, o que define uma geração de consoles? Quais são os marcos considerados? Boa. Andressa, né? Andressa, eu não sou, assim, técnico da área de, sei lá, da parte mecânica e de estrutura do console, tá? Mas de uma maneira geral, é a quantidade de recursos que a gente consegue extrair de um console, tá? Por exemplo, o PS... Agora não lembro se foi o PS2 ou o PS3. Não, então assim, eu não vou falar do PlayStation porque eu não me lembro direito, mas do Xbox tenho certeza. O Xbox 360, ele demorou exatos, se eu não me engano, na verdade exatos, olha só, eu tô falando merda aqui, né? Ele demorou de 8 a 9 anos para chegar no máximo que dava para extrair do console. Então,
Isso faz com que tu não tenha mais aquela, né, o conceito que a gente sempre tem de evolução. Isso é ruim? Não necessariamente. Mas a gente tem uma empresa que fabrica um console para vender. Quando esse console não consegue mais evoluir, é natural que a empresa queira criar um outro para te vender de novo e a gente vai lá e compra. Então, de uma maneira bastante, assim, superficial, um dos motivos é porque, assim, qualquer tecnologia, ela é limitada até um período de tempo, ela tem uma vida útil. Então, um dos motivos do porquê a gente acaba trocando de console, porque a vida útil dele acaba ficando para trás comparado com o que a gente pode fazer. Então, bom, acho que todo mundo ficou sabendo da polêmica do Cyberpunk, que não rodava no PS4. Não rodava no PS4 porque o console é ruim. Nesse caso, não. Ele foi mal projetado para esse console, na verdade, porque correram e tentaram lançar em cima do laço. Tá? Foi um problema técnico enfim, questões da empresa. Mas é um exemplo. Não conseguiram otimizar perfeitamente para o PS4, não rodou, deu problema e bagunçou todo o lançamento do jogo. Então, quando a gente chega no limite, é um dos motivos que faz com que a gente tenha que buscar uma nova tecnologia, porque isso é natural da computação, pessoal, isso é natural, né? Acho que todo mundo aqui faz upgrade no PC, eu compro um PC novo, ou quer um telefone mais moderno, um telefone que tem uma câmera melhor, um telefone que tem mais memória, esse tipo de coisa, tá? Então, um dos motivos é por isso. E também comercial, uma questão totalmente comercial, e assim, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, que é o mundo capitalista que a gente vive. A desenvolvedora lança um console, te vende, e quando ela está começando a ter possibilidade de criar um console novo mais poderoso com outros jogos, ou com os mesmos, no caso da Nintendo, e eu trouxa aqui compra igual, a gente vai lá e compra um videogame novo, com os mesmos jogos, só que com uma carinha nova. Então, é meio que por aí. Não tem muito que... Gostaria de ter uma super resposta legal, mas não adianta, é isso, é comércio. Enfim. Beleza. E, Luan, a Priscila fez uma pergunta que eu achei bem interessante também. E agora que eu parei para pensar, além da pergunta dela, eu reparei que é realmente isso mesmo. Que ela perguntou assim, por que hoje em dia é mais difícil achar jogos referentes a filmes e animações? Porque eu lembro que antigamente cada animação no cinema gerava um jogo, tipo da Pequena Sereia, Rei Leão e etc. E isso diminuiu um pouco dos tempos para cá. Você sabe o que pode ter acontecido aí? Eu posso dar meus pitacos, tá? Na verdade, é uma observação muito boa. Assim, o que acontece? O que eu acho, tá? Eu vou falar o que eu acho, pelo amor de Deus. Eu não estou falando nada aqui, eu não tenho nenhum insider, não tenho uma informação de dentro. Mas o que acontece? Fabricar jogos se tornou muito mais fácil com o passar do tempo. Então, não à toa a gente tem jogos independentes maravilhosos, tão bons quanto os jogos que são AAA, que são feitos por grandes indústrias e tudo mais. Começa por aí. Jogos se tornaram muito mais, muito mais fáceis de produzir comparado antigamente. Antigamente, a gente tinha um domínio por o mesmo motivo, né? A gente tinha um domínio de grandes empresas. Então, a gente tinha poucas empresas que produziam jogos numa velocidade que é até meio estranha se a gente pensar nos dias de hoje. Assim, desenvolvedores que lançavam 4, 5 jogos por ano. Eram jogos menores e também tinha uma parada que é um pouco esquisita, que empresas como, por exemplo, a Disney, que tem muitos jogos no Super Nintendo, por exemplo, que hoje em dia já não tem mais tanto, se utilizava do mercado que eles tinham. Naquela época a gente não tinha streaming, a gente não tinha... Quem tinha TV a cabo tinha que ter grana para ter TV a cabo, que era muito caro. Hoje em dia a gente pode ter, é um pouco menos caro, mas a gente pode ter. A gente tinha menos produções cinematográficas de outras empresas. Então, assim, Disney, Pixar era o que mandava, tá? Cartoon Network, para quem assistiu Cartoon Network, tinha animações maravilhosas e tudo mais. Então, o que acontece? Como a gente não tinha dessa parte de cultura, assim, de cinema e de animação, como a gente não tinha tantos, eu detesto usar termos em inglês, mas assim, como a gente não tinha tantos players no mercado, o que acontecia é que era interessante para as indústrias, vamos fazer um jogo do Mickey e do Pato Donald, porque vai vender, porque todo mundo conhece. E hoje em dia a gente tem também uma evolução do que eu estava falando antes, de narrativa dos jogos. Hoje em dia eu posso fazer um jogo sobre qualquer coisa, porque eu tenho tecnologia, eu posso fazer financiamento coletivo para fazer um jogo, e as próprias empresas sacaram que isso já não vende mais. Assim, eu compraria um jogo da Pequena Sereia? Provavelmente sim, porque eu acho maneiro. Mas entre um jogo da Pequena Sereia e talvez um jogo autoral que fale sobre, sei lá, uma outra questão, eu talvez não compraria um jogo da Pequena Sereia.
porque ela fica limitada naquele ecossistema dela ali. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu penso isso, assim, tem uma porção de coisas que fizeram o mercado evoluir, sabe? Então, ela é por aí, eu acho. Mas é da minha cabeça, tá? Minha observação. Não sei se eu tô correto quanto a isso. Bacana, né? Foi um bom comentário aí, né? E galera, só para lembrar vocês aí, tá? Utilizem o modo pergunta aí, né? Quando vocês clicam com interrogação, somente mesmo para perguntas aí, principalmente para o final, tá bom? Para a gente poder organizar melhor aí, ficar um clima legal também, tá bom? Bora lá então, Luciano. Manda bala aí para a gente ver mais coisa. Bora? Então tá. Bom, assim. Por que? É uma pergunta extremamente tosca, né? Por que a gente vai entrar para a indústria? Bom, cada um tem seus motivos. Eu particularmente sempre quis trabalhar com jogos de alguma maneira, com jogos e com animação. Felizmente eu consegui fazer as duas coisas. Talvez ainda num nível tão pomposo, mas sim. Então fiz parte de alguns projetos muito legais. Mas assim, por que entrar para a indústria, tá? Eu acho que, quer dizer, eu acho não. Já tive, sei lá, centenas de alunos ao longo da minha carreira aí. 95% das pessoas entram porque amam videogame. Esse é simples assim, cru. Ah, porque eu amo videogame porque eu quero trabalhar na indústria. Joia, beleza. Só que isso não é o suficiente, pessoal, porque trabalhar com game é tão penoso, tão estressante quanto qualquer outro trabalho. Eu ainda acho mais divertido do que fazer outra coisa, mas ainda assim é bastante estressante. Mas, falando de grana, tá? A indústria de games é uma das poucas, se não das pouquíssimas, que basicamente ali de 2005 para 2006 para cá, ela só vem crescendo, mesmo com pandemia, mesmo com recessões de mercado, enfim. A indústria de games ela cresce ali um percentual médio de 6% ao ano. Isso é muito dinheiro. A indústria de games já fatura mais hoje que a indústria da música e do cinema, juntas, pra vocês terem uma noção. É muito dinheiro, muito dinheiro. Então, se a motivação de paixão não motiva vocês, talvez a de grana possa motivar. E aquela coisa que eu sempre falo, eu amo trabalhar com isso. Não consigo hoje me ver trabalhando com outra coisa. Joia. Hoje eu tenho um bom salário para fazer o que eu faço. Joia. Quer dizer que eu tô sempre feliz trabalhando? Jamais. Tem dias que eu não quero trabalhar, tem dias que eu não tô afim de fazer o negócio, tem dias que dá problema. Então não caiam nessa cilada de achar que porque vocês podem trabalhar com o que vocês gostam, vai fazer com que vocês não enjoem, não cansem, não, sei lá. Tem uma frase, alguma coisa tipo, trabalhe com o que você gosta e você nunca vai ter que trabalhar. Essa é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. É um trabalho normal, tá? Um trabalho normal. Só que é muito mais legal, muito mais divertido que, sei lá, ficar, fazendo cálculo o dia todo. Então, assim, a indústria de games é uma indústria bilionária. Bilionária falando em dólares, tá? Bilionária em dólares, só pra vocês terem uma noção. Então, vocês devem saber muito melhor do que eu aí, para quem é jovem. E esportes, não à toa tão... Pessoal, Rafa, me responde. Eu quero que tu me responda. Quando que na nossa adolescência a gente ia achar que jogos de videogame iam estar hoje fazendo campeonatos milionários passando na Rede Globo? Olha, bem difícil, viu? Eu particularmente nunca vi esse cenário. Então, assim, é uma coisa que hoje é impensável, assim. Quer dizer, desculpa, há 10 anos atrás era impensável, 15 anos atrás era impensável. Com certeza. Então, na minha adolescência ali, anos 90, anos 2000, videogame era pra diversão, só pra isso. E tudo bem, continua sendo pra diversão, é muito legal, passa tempo, trocar ideia com os amigos. Antigamente a gente juntava as pessoas porque não tinha coisa online, então, beleza, legal, muito legal. Mas hoje em dia é bem mais que isso, já é um trabalho. Além das pessoas que produzem os jogos, já é um trabalho para quem joga campeonatos, para quem faz streaming. Pessoal, então assim, mais um exemplo do porquê a cultura envolve também jogos e nunca deixem que alguém fale o contrário disso, beleza? Eu posso ir avançando aqui, Rafa? Posso? Tá. Joia. Muito bem. O que a gente pode fazer de jogos dentro desse mundo, desse mercado? Pensem nos jogos não só como diversão, pessoal, porque isso pode ajudar vocês a entrar no mercado ou a faturar mais no mercado ou a produzir mais coisas no mercado, tá? A gente tem sim os jogos comerciais, tá? Eu vou usar aspas aqui porque a gente não precisa ser tão categórico assim, mas, de maneira geral, a gente divide mais ou menos desse jeito aqui.
os jogos AAA, né, AAA, ou seja, são jogos muito não caros no sentido de que os jogos são caros pra gente, quer dizer, são caros pra gente, mas eles são jogos que custam muito para ser fabricado, normalmente por grandes empresas, ou eu tenho um aporte de grandes publishers, como a Nintendo, como a Microsoft, como a Sony, que são os jogos comerciais, é o padrão da indústria que a gente sempre teve, certo? Temos jogos independentes, os indie games, né? Para quem nunca jogou um indie game, joguem, vocês deveriam acompanhar mais indie games. Indie games podem ter um aporte financeiro grande para a produção também, mas o que diferencia aqui é a equipe, uma equipe menor, uma equipe que não faz parte de uma grande empresa, ou que é realmente uma equipe de uma empresa que acabou saindo para fazer isso de forma independente, enfim, tudo mais, tá? Então são jogos desenvolvidos por pequenas publishers, pequenas empresas, um grupo de pessoas. Se vocês já assistiram um documentário sobre o Super Meat Boy, vocês sabem do que eu tô falando. Então, um grupo de pessoas que se juntou e acabou fazendo. Embora, até uma pausa dramática aqui, embora aquilo não seja realidade. Para quem assistiu, eu acho que é Indie Game Movie, se eu não me engano, ou documentary, não me lembro. Mas é um documentário sobre a criação do Super Meat Boy. Quem assiste aquilo lá acha que é muito maravilhoso. Tá, beleza, vou então trabalhar no meu tempo livre durante uns 2, 3 anos, vou publicar isso, a Microsoft vai comprar meu jogo, vou ficar milionário. Isso não é o que acontece, não é a realidade, tá? Então, só para vocês não acharem que tudo é festa. Na verdade, muito pouco desse mercado é festa. Festa é quando chega o final de semana e a gente pode descansar. A gente tem jogos educacionais, do qual aí eu me inseri muito novo. Quando eu entrei na faculdade em 2007, 2008, eu acho, eu fui da primeira turma de jogos digitais aqui de Porto Alegre, onde eu moro, e no primeiro semestre eu consegui um estágio, que na verdade era uma bolsa de pesquisa de iniciação científica, no qual eu produzi durante 3 anos e meio, quase 4 anos, um jogo educacional. E, cara, eu recebia para fazer isso, e era um estágio, e eu estava na faculdade, então assim, eu pagava minha faculdade com o próprio estágio, foi muito legal. Primeiro semestre que eu entrei, eu consegui entrar nesse projeto. É muito interessante porque assim, a gente tem jogos educacionais maravilhosos, tá? E se vocês derem uma busca aí, vocês vão conseguir encontrar, é bem legal, tá? Não descartem essa possibilidade de não trabalhar, quer dizer, vocês deveriam descartar de primeira essa possibilidade de não trabalhar numa Sony, numa Nintendo, porque isso o, sei lá, é o topo da pirâmide, tá? Então, da cadeia, né, da evolução. Trabalhar com Adver Games, que é trabalhar com publicidade, para quem já viu o Pepsi Man aí, que é um jogo horroroso, mas trabalhar com publicidade, então eu já trabalhei muito com publicidade, fazer pequenos jogos para, sei lá, fazer publicidade para uma marca, para um produto, alguma coisa assim. Simuladores, tá? Né? A gente tem Fly Simulator, o Euro Truck Simulator, são jogos comerciais, meio indie, são, beleza? Mas eles podem servir para um outro propósito, de teste, eu já produzi, acho que uns 4 ou 5 na época que eu era professor do Senac, e foi muito legal porque a gente utilizava isso para fazer teste, para simular situações com os alunos do mercado. Então, assim, situações perigosas, situações de perigo de vida mesmo, assim, de as pessoas utilizarem um óculos para entrar numa tubulação e como elas esqueceram de pegar o equipamento correto, elas morriam lá dentro, no simulador, claro, né? Porque pessoas morrem de verdade. Então era legal porque a gente usava isso como uma simulação crítica, né? No momento crítico, só que totalmente controlado. E também, uma das coisas que eu faço hoje também é protótipo. Produzir protótipo para qualquer uma dessas categorias. Existem em algumas empresas grupos de pessoas que trabalham com protótipos, né, prototipagem, para, quem sabe, se esse protótipo funcionar, produzir jogos e tudo mais, mas aí, né, eu não vou entrar muito mais nesse assunto, senão a gente cansa, mas é por aí. Sim, alguém falou da Behold Studio, os caras são muito incríveis. Muito bem. Vamos lá. Então, assim, carreira no Brasil e no exterior. Eu coloquei esse slide aqui porque tem uma leve diferença, tá? Hoje em dia a gente consegue produzir, ainda mais, infelizmente, com a pandemia, a gente acabou fazendo mais isso, tá? Eu digo infelizmente por causa da pandemia, mas felizmente que a gente consegue se adaptar. Trabalhar com jogos para fora aqui no Brasil. Eu já fiz isso umas 2... Só ano passado acho que eu fiz umas 2 vezes, tá? De produzir assets para jogos do exterior. Boa parte não, em torno de 70%, 75% dos jogos feitos no Brasil são para fora, ou seja, são de empresas que fazem para empresas de fora, ou desenvolvedores que trabalham para empresas de fora. Não é incomum a gente ver vaga no LinkedIn, por exemplo, que é o melhor lugar para procurar vaga,
de empresas que estão procurando trabalho remoto, ou até mesmo podendo fazer a migração de país. A diferença básica é que a gente tem menos oportunidade aqui, de quantidade, não de qualidade. Tá? De qualidade a gente tem desenvolvedores, empresas maravilhosas. Só vocês darem uma busca que, assim, é muito fácil de encontrar. Bom, aqui em Porto Alegre, aqui do lado da minha casa, eu tenho a Aquiles, que é uma referência nacional hoje em dia, tá? A gente tem aqui também a Rockhead, a gente tem a Vox, que tá com um jogo incrível. A Vox é um dos fundadores da Vox, foi meu colega da faculdade, então, tipo, eu tive o prazer de conhecer o cara e ver o desenvolvimento, uma parte do desenvolvimento do jogo, que é o Casey, The Wild Mask, se eu não me engano. É um jogo brasileiro feito aqui e agora tá no mundo, então, tipo, é muito legal. Muito legal ver isso, assim, muito legal ver as pessoas trabalhando e ganhando seu dinheiro. E a fama é uma coisa que, assim, é particular de cada um, mas é legal ver as pessoas jogando. Talvez uma das sensações mais incríveis que eu já tive é fazer um jogo e ver alguém jogando meu jogo e, tipo, uou, e a pessoa se divertindo. É uma sensação indescritível, é muito louco, muito legal. Então, assim, oportunidade, quantidade de oportunidade. E, claro, uma parte também de orçamento, porque se a gente for para fora, a gente acaba ganhando mais, não só em proporção de conversão de dólar ou de, sei lá, de euro, mas porque normalmente lá eles pagam melhor. Normalmente, assim, Estados Unidos, Canadá, a Europa Central ali, né, sei lá, que vai ali de Portugal até, sei lá, até quase a Rússia. Então, existem muito mais empresas fora do que dentro, porque o nosso mercado ainda é menor ainda, mas o mercado de jogadores brasileiros já é o segundo do mundo, se eu não me engano. Então, assim, a Nintendo não vem para o Brasil porque a Nintendo é legal, porque olha só, a gente tem que ir para o Brasil. Não, eles querem dinheiro, tá? Então, assim, a gente tem mercado, tem como trabalhar com isso. É um pouquinho mais doloroso aqui no Brasil, sim, é um pouquinho mais doloroso, mas tá mudando, tá melhorando, tá? Então, quanto mais vocês também investirem em procurar jogos independentes ou jogos brasileiros, vocês ajudam a indústria e isso se retroalimenta. Então, pensem que para vocês estarem jogando hoje um jogo que é muito legal, alguém teve que desenvolver. Então, é legal que vocês pensem em apoiar pequenos desenvolvedores, porque vocês também vão ser um dia e vocês vão precisar também ser apoiados. Então, tipo, é uma via de duas mãos. Falei bastante. Quer fazer uma pausa aí, Rafa? Vamos lá para a galera conhecer um pouco aí, né, do que a gente está conversando também, né, o que eu estou fazendo aqui também, né, e por isso que eu trouxe para vocês aí para conversar um pouco os nossos programas aí de ensino profissão na indústria dos jogos, tá bom? Que a gente tem disponível para vocês, né, os nossos programas Profissão Artista 3D, Profissão Game Designer, Profissão Desenvolvedor de Games em Unity e Profissão Desenvolvedor de Games em Unreal Engine 4, tá bom? Então tem um conteúdo aí programático bem bacana para vocês, né? Onde no Profissão Artista 3D vocês têm 3 cursos aí da Mentorama, que é o Photoshop, o Modelagem 3D para iniciantes e o Animação 3D, né? No Profissão Game Designer nós temos aí o Photoshop, o Game Design para iniciantes do 0 e do Pro, e a parte de Unreal Engine 4, né? Que aí tá com o nosso mentor Luciano Soares, né, e o Gabriel Orlandelli também, né? Temos aí o Profissão Desenvolvedor de Games em Unity, onde vocês têm aí Unity do 0 ao Pro, conhecimento de programador universal, C Sharp, e tem um bônus aí, um curso bônus para vocês, que é o Modelagem 3D para iniciantes, que também está incluído aí no Profissão Desenvolvedor de Games em Unreal, junto também com C++ para games, conhecimento de programador universal e Unreal Engine 4 do 0 ao Pro, tá bom? Então é bem bacana. Vai aparecer aqui para vocês agora, né? Aqui na parte de cima do slide, né? A mãozinha tá apontando pro lado, mas vai aparecer em cima do slide, tá bom? Para vocês colocarem aí, né? Para vocês aproveitarem essa oferta, né? Uma oferta super especial que a gente trouxe aqui para vocês. Então, quem tiver interesse aí, né? De conhecer os nossos cursos pagos, né? E tudo mais, é só clicar no botão que apareceu aí para vocês agora, garantir o desconto, preencher com nome, e-mail e o telefone, e os nossos consultores vão entrar em contato com vocês, tá bom? Para tirar aí as dúvidas, né? Conversar um pouco sobre os pagamentos e tudo mais, tá bom? Então, todo mundo que tiver interesse aí em conhecer mais da área, né? Quiser conhecer o nosso conteúdo programático, né? E o que a gente tem para oferecer dentro da área de games, pode clicar no botão, garantir o desconto, e os nossos consultores vão conversar com vocês, tá bom? E aproveitar também para garantir esse desconto maravilhoso que está disponibilizado aí para vocês durante o webinar somente, tá bom? Então, acabou o webinar, acabou o desconto. Então,
Então aproveita agora, tá bom, pessoal? Além disso, né, aproveitando aqui também, né, todo mundo tá no webinar, tem uma oportunidade bem bacana, então 5 primeiros a comprarem alguns cursos aí nossos, né, da área de games, vão ganhar também mais um curso de valor igual ou inferior, que você pode usar para você mesmo, né, para concluir aí, ter uma formação, né, mais ampla, ou você pode dar de presente para alguém, né, de repente aí, namorado, para namorada, né, para amigo, para familiar, pai, irmão, né, sobrinho, para quem você quiser, tá bom? Ou você pode ficar para você mesmo, né, estudar mais, beleza? Como funciona na Mentorama, né? Você assiste as aulas online, faz as atividades, conversa com o mentor e aí prepara o projeto de conclusão, né? Aqui, ó, para vocês conhecerem um pouquinho, essa é a carinha da nossa plataforma, né, onde vocês assistem as aulas. Tem aí também a parte do suporte do aluno, né, que vocês conversam pelo Discord, né, que é onde a gente tem ali nossa comunidade, que está aparecendo aí para vocês também, onde vocês têm às vezes, né, aulas ao vivo, né, webinars exclusivos para alunos, tá? E fica bem bacana também. O nosso certificado, né, que vocês têm aí, né, dependendo do curso que vocês fazem, tem aí, né, o conteúdo programático, tudo mais certinho. E, além disso, as habilidades, né, que você pode adquirir depois do curso, tá bom? Que aí, óbvio, varia de curso para curso, mas os nossos consultores podem explicar um pouco melhor para vocês, tá bom? A galera perguntando aí, né, idade mínima para entrar, né? Bom, não tem idade mínima, né? Mas para quem é menor de idade, óbvio, conversa com o pai e com a mãe, né? Vê se eles conseguem fazer um investimento para vocês. Se eles realmente quiserem investir para vocês, clica no botão, né? Faz a inscrição, deixa o nome, e-mail e o telefone, e os nossos consultores vão conversar com vocês, tá bom? E aí, óbvio, para todo mundo que é maior de 18, pode clicar. A gente tem condições bem bacanas aí de pagamento para vocês, tá bom? E assim funciona também, galera, a nossa trilha de conhecimento, tá? Então você assiste as aulas online, realiza as tarefas de casa, tem o feedback, né, dos profissionais da área, tem a oportunidade de trabalhar antes mesmo de concluir o curso, né? Desenvolve projetos de conclusão, recebe certificado, tem orientação do centro de carreiras, que vai ajudar vocês aí com montagem de portfólio, com bastante coisa aí que eu vou mostrar para vocês também, e tem a oportunidade de conseguir um emprego aí na área com a nossa ajuda, tá bom? Então aproveita, o botão ainda está disponível aí para vocês garantirem um desconto bem bacana de 67% aí nos nossos cursos da área de game, tá bom? Além disso, pessoal, né, qual que é o valor que a gente está trazendo hoje, né? Falei aí bastante, né? O que a gente vai mostrar então para vocês, né? Esses são os nossos programas aí de ensino que a gente tem, né? Que eu já comentei com vocês. Tem a área aí do profissão artista 3D, tem também para game designer, tem para galera que quer desenvolver, né? A gente tem duas opções. Você pode desenvolver aí, virar um desenvolvedor em Unity ou em Unreal, tá bom? Então tem um programa bem bacana aí para vocês, né? A partir de 9.180 aí o custo, mas hoje a gente trouxe para vocês um descontaço de 67%, né? Então vocês podem ter um desconto bem legal, né? E os nossos cursos começam a partir de R$ 3.029, onde vocês podem parcelar em até 12 vezes sem juros, tá bom? Ou então, tem uma oportunidade bem bacana aí também, né, que a gente começou a trabalhar, que vocês podem parcelar em até 24 vezes com os nossos parceiros de crédito estudantil, tá? Onde você tem a oportunidade de pagar apenas 5%, né, de entrada e começar a estudar agora, e a próxima parcela você só vai pagar daqui 6 meses, né? Então a gente está aí no meio de setembro, 16 de setembro. Então a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Imagina só, se você comprar o curso hoje, você só vai pagar a primeira parcela em 16 de março, né? Então é bem bacana, tem bastante coisa aí para vocês, tá? Steve, quer saber a diferença entre Unity e Unreal? Clica no botão, né? Se você realmente se interessou aí pelos nossos cursos pagos, conversa com o nosso consultor, ele vai explicar em detalhes para você, combinado? Além disso, pessoal, né? O que faz, né, mais de 3 mil alunos que a gente já tem escolherem a Mentorama, né? Qual que é o segredo da Mentorama? O segredo é simples, né? A gente tem mentores que estão na área, né, igual eu comentei com vocês, tem o Luciano que está aqui na frente de vocês, né? Então vocês têm realmente aí, né, a própria pessoa e o próprio mentor para não me deixar mentir, né? E você vai aprender com o mentor. Então é simples, né? Que você vai ter aí realmente o foco correto, vai saber o ponto de partida correto, tem ajuda para encontrar emprego, tem um monte de coisa, né? E olha aí na tela a diferença para vocês entenderem melhor, né? Você estudando sozinho,
como que você realmente vai saber o que você precisa aprender, né? Claro, se você quiser, vai lá no YouTube, né? Tem vários vídeos explicando lá, não só sobre game, mas qualquer outra área. Mas vocês não vão realmente conseguir, né, distinguir e entender o conteúdo que vocês precisam aprender, né? E aqui na Mentorama você vai do ponto A ao ponto B, né? Não tem isso de ficar dando volta e ir no assunto e voltar em outro, e de repente você começa a aprender uma coisa, e aí você não sabe o que você precisa fazer próximo, às vezes você está aprendendo uma coisa que é super complexa, você precisa voltar em outro assunto, e aí fica essa bagunça, você acaba desistindo de aprender, né? Então, fazendo isso aí do ponto A ao ponto B, você sabe realmente aí o que é essencial para você aprender e realmente como se tornar um profissional da área que você está ingressando, tá bom? Então aproveita, restam apenas 20 inscrições aí com esse descontaço de 67%, tá? E lembrando que os 5 primeiros levam também um curso grátis aí, tá? Então qualquer outro curso da Mentorama que não seja um programa profissão, que seja de valor igual ou inferior do curso que você está comprando. E não precisa ser só da área de game, tá? Então, de repente, alguém vai comprar um curso de game, quer estudar um pouco também de programação, né? Algumas linguagens de programação que a gente tem disponível, né? Ou, de repente, quer estudar um pouco de marketing, de design, fica à vontade. A gente tem um monte de opção aí para vocês, tá? Então, clica aqui em cima, garante o desconto e o curso grátis para vocês, tá bom? É isso aí, então, né? Vou voltar aqui, então. Vamos lá, Luciano. Conseguiu aí tomar uma água, né? Respirar um pouquinho. Eu tô compartilhando, acho que eu tenho que parar e voltar a compartilhar, né? Isso. Tá, o Eduardo perguntou ali, tem foco, meu foco é 3D para games. Tem um curso específico? Tem sim, Eduardo. Pode clicar que tem sim, tá? Eu tentei, enquanto estava falando, eu estava respondendo alguns aqui. Então, talvez algumas perguntas já foram. O Gabriel entrou aí, o Gabriel é o mestre e ele divide o curso de Unreal Engine comigo. Tá aí, acabou de falar, tudo de bom. Tem de tudo. Então, agora, a partir de agora eu não posso mais falar bobagem, porque o Gabriel tá aqui comigo. Então, desculpa, o que tu tinha perguntado, Rafa? Agora eu fiquei viajando, fui falar bobagem, falar groselha e acabei esquecendo o que tu perguntou. Não, eu tinha falado um pouquinho mais do conteúdo que a gente tava falando mesmo, né? Mas, Gabs, bem-vindo aí, né? A gente não conseguiu ver, faz um tempão que a gente não conversa. Aproveita aí o restante do webinar. É verdade. Vamos lá. Então, bora. Então, assim, pessoal, vamos lá. As áreas, tá? Porque eu acho que é a parte que talvez seja, para quem não conhece, seja a parte a parte da nossa apresentação aqui que mais vai ser relevante para vocês, tá? E depois a gente vai para o Q&A, a gente vai bater um papo, tá? Então, não quero me estender muito agora para a gente poder ir conversando e respondendo mais perguntas possíveis. Joia? Então, assim, eu listei aqui em amarelinho, tá? Algumas das áreas, tá? O mercado de jogos, talvez, junto com a indústria de cinema, é o mercado mais plural, tá? Isso é uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano pode criar com tecnologia. Porque, assim, a gente tem desde game design, que normalmente são pessoas ou equipes que pensam no conceito do jogo. Então, assim, tive uma ideia brilhante, tive um sonho ontem que eu vou fazer um jogo onde um personagem de macacão vermelho e bigode sai comendo cogumelos e matando tartarugas, tá? Isso é uma ideia de um jogo, tá? Que não existe, tá? Totalmente autoral. E eu tenho que colocar isso no papel, eu tenho que começar a rascunhar melhor essa ideia para que isso, quem sabe, um dia vire um jogo. Então, o game design, normalmente, tá? Eu estou resumindo aqui para a gente não ficar muito tempo em cima disso, mas, de maneira geral, o game designer é o cara que pensa no jogo, nas regras, no conteúdo que vai ter, como que ele vai funcionar, como é que vai ser a jogabilidade. Esse jogo ele é para que tipo de mercado? Ele vai ser um AAA, vai ser um indie, ou é um jogo de corrida, é um jogo de ação, entendeu? Então é a pessoa que tanto pode ser a pessoa que cria o conceito geral, ou começa a especificar detalhes do jogo. Na verdade, o ideal é que ele seja esse também, tá? Especificar os detalhes do jogo e crie as regras e crie toda a ambientação de como que o jogo vai funcionar, certo? Uma das funções que ele tem, certo? A gente pode ter o roteirista, que vai entrar junto para fazer o roteiro mesmo do jogo. Então, assim, para quem jogou The Last of Us, é um dos jogos que tem o roteiro mais brilhante que eu já vi. O The Last of Us Part 2, então, nem se fala, tá? Mas eu não vou dar spoiler para quem não jogou. Aliás, eu não joguei, eu assisti só, mas enfim, tá? Porque eu não tenho dinheiro para comprar o The Last of Us 2. E não tenho console para isso também. Mas,
O roteirista é um roteirista como, entre aspas, tá? Não tô diminuindo a função de roteirista, mas assim, é um roteirista como um roteirista de cinema, como um roteirista de uma peça de teatro, como um roteirista de, sei lá, de um curta animado ou de um longa animado. Então ele é um profissional que muitas vezes pode não ser, entre aspas, da indústria de jogos. Ele é um roteirista, ele pode fazer roteiro para diversas coisas, assim como um artista, assim como um músico, assim como a pessoa que trabalha com marketing, assim como, sei lá, não sei que outra função que eu consigo. Assim como um programador, o programador. Alguém perguntou ali qual é a diferença de um programador e de um game dev. Na verdade, game dev é um termo geral para alguém que trabalha com desenvolvimento de jogos, tá? Eu sou uma pessoa que me considera um game dev, eu trabalho com isso, mas dentro disso eu tenho algumas funções específicas. Então eu sei programar um pouco, eu trabalho com arte, trabalho um pouco de animação, eu sei um pouco de game design, eu sei um pouquinho de roteiro, mas, de maneira geral, eu sou desenvolvedor de jogos. Então é o termo que a gente usa, assim, game dev é o termo descolado para chamar a pessoa que trabalha com jogos, certo? Mas o programador é uma das funções. O programador é o cara que faz a mágica. Ele pega a arte, o roteiro, som, o 3D, o 2D, a HUD, pega todas as coisas que estão dentro desse visual que a gente joga e ele faz o coding, ele faz a programação para que isso seja interativo. Para que eu aperte um botão e o personagem ande, tem que ter uma programação no meio do caminho. E então é o programador que faz essa mágica, ele que faz essa ponte, tá? Eu diria que é uma das, não sei se o Gabriel pode responder aí, talvez a função mais relevante, uma das mais importantes para que um jogo realmente funcione é o programador, porque senão o jogo potencialmente não vai existir ou vai estar todo quebrado, né? Com programador já é complicado, sem programador fica pior ainda. Então, assim, tem diversas funções, tá? Mas, assim, para jogos AAA, jogos que tem um monte de dinheiro, a gente pode ter um cara que faz uma escultura física para isso depois ser escaneado, depois fazer um 3D, depois ser pintado, depois fazer o rig, depois fazer animação, depois fazer o acting da voz, depois colocar na engine e daí o programador vai fazer com que isso funcione. Então, assim, é uma cadeia infinita de possibilidades. Em alguns jogos, a gente tem até estilista para fazer o concept das roupas e fazer a roupa para tirar fotografia e para ver se isso funciona, o movimento e tudo mais, tá? Então, assim, as áreas específicas de quem trabalha com jogos, ela é tão ampla quanto, eu diria até que é mais ampla, agora repensando o que eu falei, mais ampla do que a do cinema, porque a gente tem programação, a gente tem coisas que no cinema não existe. Então, isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque ser plural é legal, pessoal. É legal porque tem para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Eu posso fazer o que eu amar dentro disso, eu posso fazer mais de uma função. E, cara, isso é legal demais, tá? Legal demais. Eu acho que vocês já entenderam que eu curto muito trabalhar com isso e eu incentivo as pessoas a trabalhar com isso, certo? E eu coloquei ali embaixo para eu não me esquecer, porque não faz muito sentido, eu coloquei Unity e Unreal ali, porque eu sei que já tem algumas pessoas perguntando de qual que é a diferença, o que o mercado usa para lá ou para cá, o que é C Sharp, o que é C++. O C com o jogo da velha, o termo bonitinho é C Sharp, tá? O nome disso é C Sharp. Não me falem C jogo da velha, porque isso não existe. Ou C++ ou C++, tá? São duas linguagens de programação. A Unity utiliza o C Sharp e a Unreal utiliza o C++. Dá para usar trocado? Não dá para usar trocado. Tá? São escolhas que os desenvolvedores dessas ferramentas fizeram para que a ferramenta funcionasse. Eles são primos, tá? Linguagem de programação, o termo linguagem não é à toa, tá? Linguagem é como se fosse uma língua, a gente chama linguagem porque não é uma língua, mas se aplica no mesmo conceito. Para eu falar espanhol, os conceitos que eu utilizo para falar espanhol ou inglês não é tão diferente quanto do português. Eu tenho que criar uma sentença com diversas palavras que signifiquem alguma coisa. O código é a mesma coisa. Então, se eu coloco transforme ponto, sei lá, position, significa que eu vou mudar a posição do meu item, do meu objeto, tá? Por exemplo, então é assim que funciona, uma sintaxe de programação. Elas são ligeiramente diferentes, mas, de maneira geral, se eu entendo de uma, eu consigo entender a outra, tá? Eu, por exemplo, eu sou versado em C Sharp, eu trabalho muito bem com C Sharp, modéstia à parte, mas eu não trabalho quase nada com C++. Eu entendo o básico de C++, o básico de Python e o básico de Java. E, enfim, mas isso é legal porque me ajuda a ter um envolvimento melhor com programações e eu sei o que se trata. Só um exemplo, tá? Algumas engines, elas são fechadas, tá? Por exemplo, a engine da Nintendo, ou sei lá,
outras engines de outras desenvolvedoras, elas são fechadas. Por exemplo, a engine do pessoal da Rockstar, ela guarda um segredo, as 7 chaves, que se outras desenvolvedoras tivessem, o pessoal ia fazer muito dinheiro, que é o sistema de controle de carro. Não à toa o nome, né? Grand Theft Auto, né? Tipo, que é o jogo, ele é todo cunhado em volta de roubar carros. O que acontece? A mecânica do GTA de pilotagem ali, ela não é realista como um Forza, como um Gran Turismo, mas é a melhor que se tem para um jogo arcade, para um jogo que não é voltado para o realismo. Então a Rockstar guarda isso a 7 chaves. Que a Nintendo usa também é uma engine fechada, embora eu possa desenvolver jogos para Nintendo com o Unity e Unreal. São duas coisas diferentes. Dá para rodar no console? Dá para rodar. Eu tenho que depois, ali na finaleira do processo, tem coisas específicas, mas funciona, tá? Se aplica de qualquer jeito. Qual que é melhor de aprender? Qualquer uma das duas, tá? Hoje em dia, qualquer uma das duas, porque tem mercado para as duas. Tem empresas que pedem uma como principal, mas conhecimento na outra é um plus para entrar, porque daí vai mudando, né? Vai mudando ao longo do desenvolvimento, tu vai tendo possibilidade de trabalhar com uma ou com outra. Sempre é um plus conhecer mais de um software, tá? Não ficar preso num software, sempre é um plus, sempre vai ser. Espero que sempre seja, na verdade. E tanto no mercado nacional quanto no mercado fora, eu acho que daí a opinião muda um pouco por causa da bolha, tá? Eu vejo hoje em dia o mercado nacional mais voltado para Unity, mas isso pode ser a minha bolha, tá? A minha percepção das coisas. Então, não estou dizendo que estou dizendo que a minha percepção é essa. O Gabriel estiver por aí, o Gabriel pode comentar aí também. E pode discordar, por favor, né? Oi, ele falou ali. Então, o pessoal ali tá falando, o Game Maker é bom para iniciantes também, o Game Maker é maravilhoso. Mas, se vocês querem ir para uma engine um pouco menos complexa, eu já aconselho o Construct. O Construct é uma engine que a gente não precisa programar com linha de código, a gente programa como os blueprints da Unreal, com blocos de lógica para poder criar jogos, tá? E tem jogos maravilhosos feitos com Construct que arrecadaram muito dinheiro. O pessoal colocou o Godot, que é uma engine open source que é muito, 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 muito legal. Ela ainda não é mainstream no mercado, ela é mais voltada realmente para estudo, tá? Diferente do Construct, que é para estudo, mas já tem um mercado vendendo jogos, então são duas coisas diferentes. Se tu quer muito trabalhar com 3D, por exemplo, eu já indico começar direto na Unity. Mas é legal, eu não estou desprezando o Godot, tá? Mas é que assim, eu já mexi e ela não tem um apreço tão grande no mercado. Assim, se vocês querem usar para estudo, legal. Se vocês querem já fazer alguma coisa para publicar e tudo mais, eu não sei se hoje em dia ela é tão mainstream assim. O Gabriel respondeu ali, tem uma empresa começando a olhar, tem muita empresa começando a olhar para um Unreal Engine 4, né? No fim, saber as duas é um caminho ideal, mas nada errado em só conhecer uma delas, afinal temos que começar por alguma... É isso aí, Gabriel, enfim, o Gabriel é um mestre, não à toa eu perguntei para ele. A gente tem que começar por algum lugar, tá? Inclusive, assim, vou fazer um curso na Mentorama, qual que eu começo? Curso de Unreal ou de Unity? Eu aconselho dar uma catada, baixa as duas, dar uma fuçada. Tem ainda, Rafa, aquela parte, tipo, introdutória gratuita lá, o trial, ainda tem? Tem. Vocês podem conseguir um trial dos dois cursos, assistir ali algumas aulinhas e tirar suas próprias conclusões, mas, de maneira geral, acho que vocês podem ir para o que vocês sentem mais confortáveis de início, porque vocês vão estar seguros. Eu vou aproveitar... tá, do Nicolas, exatamente. Porque ele mandou ali, eu já ia responder que é Maya, Unreal e Unity Blender. São os casais do dev. Cara, agora sim, eu sou extremamente suspeito para falar, porque eu sou um amante do Blender há 200 anos, tá? Eu fiz a minha carreira em cima desse software, embora eu saiba trabalhar com Maya, já fiz produções bem grandes com Maya para o Disney Junior, uma animação que eu fiz dentro de uma empresa, né? E a gente trabalhava com Maya. Mas não adianta, cara, o Blender é minha paixão, eu vou indicar o Blender sempre. O Maya é legal, sim, o Maya é legal, o Maya é maravilhoso, o Maya é incrível, o Maya é brilhante, eu não discordo nem um pouco disso, tá? Mas é que assim, cara, Blender é vida, tá? Mas eu não acho que tem esse casamento, cara, sinceramente. Até porque no Maya, tu tem nativo o esporte em tempo real para Unity e para Unreal. Então, eu não vejo dessa maneira, tá? Não... Eu gosto de brincar com essa ideia de clubismo, que eu amo Blender e tudo mais, mas eu tô só brincando, tá, pessoal? Isso é a minha carreira, eu não quero que vocês façam isso. Eu não acho que não é por aí não, cara. Eu acho que dá para exportar de um para o outro sem problema nenhum, tá? Eu utilizo o Blender para exportar para Unreal, para Unity, tem plugin nativo para fazer aquele live link de tu
salvar o arquivo e ele puxa direto, não precisa nem exportar e importar de novo. O Maya também tem isso, tá? Então, não faz esse link meio estranho. Não sei se alguém te falou isso, se tu tá pensando aí, mas não faz esse link não. Faz o que... Estuda o que tu achar legal. Não faz esse link, porque eu acho que não é por aí, não. Isso aí, boa. Bom, não sei se a gente pode, de repente, sei lá, ir para as perguntas, porque assim, o que eu ia falar mais aqui é mais ou menos o que a gente está falando aqui, então, só para não ficar chato de... O que tu acha? Bom, de repente você quer terminar esse slide, né? Só para concluir certinho, a gente fala tranquilo aí no Q&A. Beleza, então assim, resumindo o que a gente conversou, e para finalizar de maneira bonitinha, para fechar esse parênteses, tá? Trabalhar com jogos é uma área, são áreas específicas que a gente precisa ter domínio técnico específico. Por exemplo, eu sou um cara que eu entrei nessa indústria pelo 3D, trabalhei com 3D desde sempre, só que eu acabei pegando outros conhecimentos ao longo do caminho. Então, é legal sempre saber uma coisa, sempre ser um profissional bem versado em uma coisa. Então, eu sou o cara do 3D, assim, minha melhor skill é 3D. Modelagem, animação e texturização em 3D, tá? Escultura um pouquinho também, mas essa é a minha especialização. Mas eu sei programar, eu sei editar som, eu sei editar vídeo, eu já dei aula disso, inclusive, eu sei fazer pós-produção em After Effects, eu sei mexer um pouquinho com som, eu arranho meu violão, mas assim, eu sei editar música, se eu precisar editar uma trilha, se eu precisar editar som, limpar som, para poder fazer algum tipo de trabalho, eu consigo. E eu não tô falando isso para me achar, eu tô falando isso porque, assim, faz mais de 10 anos que eu tô nesse caminho, então a gente vai adquirindo conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? Não fechem os olhos para que vocês possam aprender uma coisa nova. Estudem uma linha que vocês realmente têm paixão, e isso vai ser o norte de vocês. Mas não fechem os olhos para aprender alguma coisa no meio do caminho, porque o mercado de tecnologia ele é violento. Se a gente fica preso em alguma coisa, por exemplo, uma ferramenta, eu utilizo o Blender há 10 anos, e o Blender vem só evoluindo e só melhorando. Caso um dia ele fique uma porcaria, eu abandono o Blender sem pensar 2 vezes. Então a gente não pode ficar preso à ferramenta, a gente tem que entender, e isso é uma coisa legal também, entender como que a gente trabalha. Eu trabalho com 3D em qualquer software. É claro que se eu pegar, sei lá, um AutoCAD da vida, eu vou me bater porque eu não sei onde estão os botões, onde estão os atalhos, mas o conceito de 3D se aplica em qualquer software. Polígono, vértice, orientação de face, sobreposição de malha, textura, UV-map, isso aplica em qualquer software. E basta que eu saiba onde está o botão para eu saber trabalhar. E as empresas levam isso em consideração. Então, tem muita empresa que tem conhecimento equivalente. Olha só, eu estou viajando. Conhecimento de 3D de Maya ou equivalente. Então, assim, eu não sei Maya, eu sei Blender pra caramba, ou sei 3D Max, ou sei ZBrush. Beleza, tu aplica pra vaga, o cara fala, tá, beleza, tem conhecimento aqui, mas tu sabe tecnicamente os passos de construção de 3D, porque a gente te dá a chance pra tu aprender o Maya, só tu ter vontade. Então, isso é uma coisa que acontece muito na indústria de jogos. Então, assim, estudem, descansem e estudem, tá? Porque, assim, não é uma... Cara, assim, não é meritocracia, não é achar que a gente vai um dia acordar e saber as coisas, não é pegando medo de tutorial na internet que a gente vai saber as coisas, desculpem, mas não é, tá? E eu tô falando isso porque eu também tenho tutorial na internet, mas, assim, não é com, sei lá, às vezes tem um curso que fala, aprenda 3D em 1 hora, aprenda a fazer jogos em 15 minutos. Aqui, isso não existe, tá? Eu trabalho com isso há 10 anos e eu não me considero ainda um profissional. Eu sempre vou estar aprendendo, tá? Então é isso, estudem, tenham paciência, tenham vontade. Que nem eu coloquei o memezinho aqui, né? A pessoa ali, tá, pra quem não manja de inglês, o bonequinho tá tipo, não, tá, então por que tá sempre com essa máscara? Porque tem muito conhecimento por trás e o bonequinho que colocou a máscara de novo, tipo, tá, eu não quero saber mais, porque é muito difícil. Então, é por aí. Não tenham preguiça, estudem e é isso, cara. Não tem muito que... Não tem muito o que falar. Aproveitem as oportunidades que aparecerem. Tá, última coisa. Trabalhar com jogos, a gente sempre pensa no jogo comercial, AAA, incrível, que eu quero fazer o novo GTA brasileiro e tudo mais. Eu comecei trabalhando com jogos educacionais, e eu faço isso até hoje. E eu amo fazer isso. Poderia não amar. Eu já fiz jogos de carta, de tabuleiro. Eu detesto jogo de carta. Odeio com todas as minhas forças jogo de carta. Qualquer um. Todos eles eu odeio. Mas eu já trabalhei. E foi muito legal trabalhar. E eu tive bons resultados com isso. Eu odeio jogo de tiro, por exemplo.
salvo algumas exceções, mas eu trabalharia fácil num jogo caso tivesse essa oportunidade. Então, pensem nisso, tá? Abracem as oportunidades, porque isso é XP, pessoal. Tudo é XP. Falando em jogos, né? Fazendo um metagame aí, tudo é XP. Então, aproveitem o XP, bom e ruim. E, enfim, é isso. Não tem muito segredo. É ralação total, assim. Isso aí. Boa, muito boa, né? Super válida tudo isso de dica aí, né? Até pra galera que não tem tanto conhecimento realmente saber aí qual que é a real, né? Não só sonhar que vai fazer, né, coisas grandes e tudo mais, mas tudo tem um passo para poder chegar lá. A né? real é que a gente fica com muitas rugas até conseguir fazer algum jogo. Pois é. Vamos lá então, pessoal, né, para nossa parte de perguntas e respostas. Vamos ver a primeira pergunta aqui de quem é? Nicolas. Me falaram que sem inglês profissional de games não sobrevive na área, é verdade? Ah, cara, eu honestamente eu diria que sim, tá? Ah, já aconteceu de alunos perguntarem, tá, mas eu tô no Brasil, a gente fala português e tal. Então, sei lá, você vai publicar um jogo na Steam, eu fiz um jogo em português, só com desenvolvedor brasileiro, só aqui, beleza. Você vai publicar na Steam, quando vai fazer o cadastro lá, o cadastro para desenvolvedor em inglês, por exemplo, tá? E eu sei que, assim, não é fácil para todas as pessoas. Eu até hoje estudo inglês, eu faço aula de inglês 2 vezes por semana, tá? Meu inglês não é perfeito, tá longe disso, aliás. Eu consigo me comunicar, mas não é perfeito. Mas assim, é necessário, cara. Eu vou falar que assim, é necessário. É um. Vai lá, entre aspas, tá? É um mal necessário, porque é a língua universal, ainda mais falando de jogos, porque a gente programa em inglês. E muitos dos softwares que a gente trabalha, muitas vezes não tem uma versão em português, ou a versão em português que tem é muito, muito, muito zoada. Então, sim, é necessário. Não é assim, tu colocou ali, não sobrevive na área, sobrevive, mas é bem a palavra, sobrevive. Não é uma vida digna, digamos assim, tá? Eu tô zoando aqui, mas é real, tá? Tô tentando ser irônico, mas é real. Sobrevive, mas não é uma vida digna. Então, é legal, pelo menos ter o que a gente chama de inglês técnico, entender conceitos, termos, e se comunicar o mínimo possível, assim. Se a pessoa estiver numa reunião, tu pelo menos conseguir entender o que está acontecendo. É isso. Bacana. E também aproveitando para falar, pessoal, quem adquirir os nossos programas de profissão, tem também um mês gratuito aí da English Live, tá? Então, já para dar um start aí, né? E se vocês se identificarem, tem também mais 50% de desconto que a gente oferece, uma parceria aí com a English Live e Mentorama, tá bom? Então, super bacana aí para vocês aproveitarem. Vamos lá, o Enzo perguntou: os jogos mobile também crescem igual aos jogos console? O que você acha, Luciano? Cara, é uma boa pergunta. Eu acho até que é o contrário, porque eles crescem muito mais, cara. Hoje em dia, o que a gente tem de jogo para celular é inacreditável. Celular e tablet, né? Inacreditável. Jogos para os dispositivos móveis aí, cara, é agressivo, agressivo. É o mainstream hoje em dia. É o mainstream hoje em dia. Para quem tá diversas empresas, aliás, alguém fez alguma pergunta em algum momento que eu não consegui mais achar, que era, será que algum dia a gente vai ter uma super giga empresa aqui no Brasil? Cara, a gente tem aqui do lado da minha casa, Aquiles é uma empresa multinacional, pessoal, eles têm contrato só com a Warner, tá? Eles lançaram um jogo agora há pouco com a Warner, que é o Looney Tunes lá. E com o Apple, né? Apple Arcade, que eles lançaram o Wonderbox. Sim, eu baixei aqui o Wonderbox, mas eu digo assim, eu digo a Warner porque todo mundo conhece os Looney Tunes, entendeu? E aí vocês estavam falando antes, por que não lança mais Pequena Sereia e tal? Tá aí, é um jogo do Looney Tunes para celular, que é um RPGzaço. Eu joguei, é incrível, e eu tenho um ex-aluno que trabalha lá. E então, assim, não só eles não crescem igual, como eles crescem muito mais. É agressivo, Ele deixou o mercado de console patinando. E mesmo vendendo absurdo, mesmo a gente comprando console caro e tudo mais, o mercado de jogos para celular ele é muito superior nesse sentido, assim. E até porque, daí a minha visão, totalmente minha visão, tá? Vocês podem discordar de mim, ele é muito mais... Meu Deus, esqueci, eu queria usar uma palavra bonita, mas esqueci a palavra. Ele é inclusivo, tá? Porque todo mundo tem um celular hoje em dia, ou dois, sei lá. E mesmo o celular mais ou menos, os jogos hoje eles estão cada vez mais atualizados e otimizados para rodar em celulares fraquinhos, digamos assim. O PUBG, que eu diga. O que é o PUBG, cara? É um jogo incrível como é que ele roda em qualquer celular. Então, tá aí uma coisa também que se pensar. E outra coisa, né? Para celular e para tablet, tem muitos jogos para crianças.
E tem muitos jogos que a gente, entre aspas, não considera muito, porque a gente quer ser sempre gamer, descoladão. Mas assim, joguinho tipo Candy Crush, esse tipo de coisa que, cara, eu não tô sendo pejorativo, tá? Eu tô realmente falando sério aqui, que qualquer senhora joga. Tipo, já ouvi relatos de pessoas que falam, minha mãe é viciada no Candy Crush. Então, tipo, e é muito legal, cara, isso é muito legal. É muito legal que o mercado seja totalmente aberto para todo mundo, tanto para trabalhar quanto para jogar. Tem que ter jogo para todo mundo. Tem que ter jogo zoeiro, tem que ter jogo sério, tem que ter jogo AAA, tem que ter jogo para qualquer telefone, para qualquer dispositivo, pro PC da Xuxa. Então é isso. Bacana, muito bom. Bom, Paula perguntou: sou estudante de música e amo jogos. Gostaria muito de trabalhar com jogos, especialmente com trilhas sonoras. Existe um campo para isso? Como que eu posso começar? Qual a relação entre música e jogos? Existe um mercado para isso? Hoje, no Uau! programa. Do que vivem, do que se alimentam, alguma coisa assim, né? Então, desculpa, como é que é o nome dela? Paula, né? Paula, incrível, incrível. Eu vou assim, eu não sou especialista na área, eu vou reproduzir o que uma pessoa que eu conheço, que é meu amigo, que trabalha com trilha sonora para jogos, me falou. Então, eu estou reproduzindo uma situação, tá? O que acontece? Esse cara que eu conheço, ele é músico, ele é baiano, tá? Ele dá aula, inclusive, na UNEB, se eu não me engano. Quer dizer, agora não sei se ele ainda mais, mas pelo menos até pouco tempo atrás ele ainda lecionava na UNEB. Ele é um músico profissional incrível, com banda, com tudo, né? Clássico, assim, músico clássico. Tem música e tal, tem disco e tudo mais. E ele entrou pro mercado de jogos meio que por vontade de querer conhecer e não saiu mais. Então ele trabalha com trilha sonora para jogos. E o que ele me falou? O estudo de trilha sonora, ele vai na mesma linha de quem estuda para fazer trilha para cinema. Porque assim, uma música, desculpa, tá? Não entendo nada de criação de músicas e esse conceito artístico por trás. Mas o que acontece? Normalmente ela tem um motivo. Ela quer passar uma emoção específica. Qualquer música, no geral, quer. Mas quando a gente fala de audiovisual, ela tem que ter um propósito. Então, assim, criar uma trilha, ela tem que ter, sei lá, a trilha do John Williams lá, né? Ela é grandiosa, ela tem momentos épicos, porque ela tem que marcar um time de uma cena, ou de toda uma cena e tudo mais. Então, o que eu posso te falar? Estuda cinema, estuda música, mas em paralelo estuda como a música pode ser utilizada em audiovisual, principalmente, porque é o mesmo mercado. No caso, audiovisual também se inclui jogos, tá? É uma das maneiras de fazer audiovisual. Porque existe mercado, e aí é que tá o pulo do gato. Não tem muito profissional especialista nisso. Aqui em Porto Alegre tem um estúdio que trabalha com trilha e sonorização, que aí sonoplastia e essas coisas tem um outro campo que daí é super técnico, não é música, mas é super técnico de áudio, captação e tudo mais. Mas para trilha, estuda audiovisual, estuda como trabalhar com música para audiovisual, porque é o caminho, assim. E tem muito mercado, tem muita demanda para pouca oferta, tá? E assim, na minha opinião, trilha sonora faz toda a diferença no jogo, toda a diferença. Eu posso lembrar das trilhas e de situações de jogos e às vezes eu esqueço de qual era o personagem, qual era o jogo, ou qual era a situação, mas a trilha eu me lembro, eu consigo me lembrar da trilha. É uma coisa que mexe muito com a cabeça da gente, assim. Quer dizer, para pessoas que gostam, né? Mas eu sou um amante. E não só na questão de lembrar, mas também, né, de sentimento, tipo, né, como que a gente reconhece... Sim, cara, sim. Vezes, né, que cara, assim, nesse sentido daí agora eu preciso filosofar um pouquinho. Cara, a arte é maravilhosa, cara, é pra isso que serve, né, é maravilhosa, ela pode te passar raiva, te passar emoção e tal, putz, é incrível, cara, e música é uma coisa que não tem explicação, cara, não tem explicação, porque o audiovisual, ele bate no teu olho, e daí, sei lá, tá, vou fazer um exemplo tosco, tá, mas assim, tu vê um personagem que tu ama morrendo, sofrendo, meu Deus, é claro que tu vai ficar emocionado, porque tá vendo a pessoa sofrendo ali e tudo mais, mas a música, cara, ela te traz, assim, ela te traz um outro sentimento, uma outra sensação, assim, eu acho que é muito mais poderoso até. E daí tu combina os dois, aí realmente aí tu sai chorando litros, né, jogando The Last of Us lá. Pois é, muito bacana. Bom, respondido então, Paula. Vamos lá para a próxima. Boa sorte, Paula, boa sorte. E me chama quando tu estiver trabalhando com isso. Isso aí. O que faz um jogo atrair os jogadores e consumi-los com mais frequência? O que você acha que pode ajudar aí? Vou pedir ajuda pros universitários. Vou pular essa pergunta aí. Se o Gabriel quiser responder, se ele tiver por aí. Cara, qualquer coisa. É impossível responder essa pergunta com clareza. Porque, como eu tava falando, talvez tu escrevesse essa pergunta antes de eu estar falando um monte de coisa aqui. Cara, o jogo tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos, pra todos os gêneros. Eu acho importante que a gente
fale também sobre representatividade, sobre cuidado, cuidado que eu digo assim, com questões... Antigamente a gente não tinha, nem era culturalmente, fora do mercado de jogos e dentro, então nem se fala, nem era culturalmente uma coisa que a gente cuidava assim, sei lá, exposição de corpos femininos, uso de linguagem para categoria de idade, sabe? Tipo, eu não tô querendo ser o paizão de não, vocês têm que tomar cuidado com tudo, mas tem que tomar cuidado, cara, tem que tomar cuidado, entendeu? Pode fazer uma proposta de um jogo que vá na contramão? Pode, mas tem que deixar claro a intenção disso, por que isso está acontecendo. Se é gratuito, eu não acho legal. Aí eu acho que é só, sabe, daí é só violência por violência. Sei lá, tudo bem, Mortal Kombat é um jogo violento por ser violento, porque é legal ver os caras se ensanguentando, ok. Mas é uma coisa que já vem, sabe, de antigamente, e tem que ter mercado para isso também. Joia, beleza, só que tem que ser hateado lá para maiores de 18 anos, ele tem que ser restrito, caso para jogar online, para maiores de 18 anos, tem que ter uma capa que explique isso, tem que ter o cuidado, sabe, tem que ter o devido cuidado. Então, por que um jogo atrai... Por que um jogo atrai um jogador? Cara, por absolutamente qualquer motivo. Qualquer motivo mesmo, assim. Então, impossível responder a tua pergunta. Aí o lance de quem é o game designer responsável por produzir o jogo, ou por cuidar do desenvolvimento do jogo. Isso são coisas que a gente pesquisa quando a gente vai fazer um jogo. Público-alvo, qual é a faixa etária que a gente espera, qual é o console que a gente quer impactar, porque isso vai fazer diferença nas vendas, quais são, se ele é multiplataforma, se ele é multiplayer, se ele é single player, se ele vai ter co-op local e multiplayer, se ele vai ser em inglês, se ele vai ser em português. O Among Us perdeu uma grana violenta, porque eles fizeram traduções para várias línguas e não fizeram para o mercado chinês. O mercado chinês criou, um mês depois, ou 2 meses depois, um jogo que é igual, exatamente igual, em chinês. E eles em 2 dias tiveram, sei lá, bilhões de acessos. O Among Us perdeu o timing. Eles podiam ter traduzido para o chinês e ter pegado a fatia do mercado chinês. Perderam o timing porque não cuidaram esse tipo de coisa. Todo jogo vai ter um público-alvo. Deveria. Ou mais de um. Né? Jogos da Nintendo normalmente são jogos que eu, que tenho mais de 30 anos, jogo e, sei lá, minha sobrinha de 8 pode jogar também, que tá tudo bem. Podem ter jogos que é só para o mercado adulto. Tem jogos, inclusive falando de mercado adulto, tem jogos voltados para sexo, não sei se eu posso falar isso, mas enfim, né, para o mercado adulto desse sentido. E ele tem que ser devidamente cuidado para não sair, sei lá, gurizinho lá que tem, sei lá, tem 12 anos de idade, entra na Steam e tem um monte dessas porcaria. Eu considero uma porcaria, desculpa, tá? Minha opinião pessoal. Então, tem para todo mundo, cara, a resposta é essa. Quando tu produz um jogo, tu deveria fazer uma pesquisa de mercado para justamente fazer o planejamento de marketing, o planejamento de como que tu vai fazer esse jogo e para onde que ele vai, para quem que vai, quanto vai custar, qual é a desenvolvedora, enfim, tudo mais. Então, assim, tudo isso vem antes. Tu tem o conceito, tem a ideia e tu pesquisa para conseguir atingir os teus jogadores. Nada é por acaso. Quer dizer, quase nunca é por acaso. O Flappy Bird é por acaso. O cara ficou milionário e enlouqueceu depois lá, tirou o jogo do... Vocês sabem disso, né? Pesquisem. É muito maluca a história, muito maluca a história. Depois de pesquisar, eu fiquei curioso. Eu tinha até esquecido. É muito maluco. Pesquisa. Assim, resumidamente, o cara fez o jogo porque ele queria estudar. Tipo, ele tava testando, né? Fez o jogo e publicou. O jogo vendeu tanto em pouco tempo que ele ganhou uma grana violenta. Só que daí o pessoal ficou louco porque queria versões novas. E o cara não aguentou a pressão. Ele tirou o jogo da loja porque ele não aguentou a pressão. Ele não queria fazer isso, ele não queria a fama. É muito louco isso, né? Ele não queria fama. Tanto que celulares que tinham o Flappy Bird eram vendidos por preços exorbitantes. Tipo, virou um troço maluco, assim. Saiu do controle. É bem legal, depois vou, né, ver a fundo também aí. Dá uma olhada, é bizarro. Vamos ver, o Eduardo perguntou, consigo focar em carreira em game design? Eu sempre vejo que ele sempre vem junto, né, com programação, ou com tudo junto, né, incluindo arte e tudo mais, que é uma coisa que ele, né, não se dá tão bem aí. É que sabe qual é, Eduardo, né? Que sabe qual é o que pega aí, Eduardo? E assim, eu não tô falando que eu concordo, tá? Só tô falando assim a real, tá? Tô sendo extremamente realista com vocês. Para ser um bom game designer, é difícil tu ser um game designer assim, com excelência, sem ter estudado muito. E para tu estudar muita teoria sem aplicar, às vezes é meio complicado. Não que tu não possa estudar teoria, eu não sou da opinião de que, não, tá, em teoria funciona, na prática não. Isso é para, sei lá, para algumas coisas. Mas se tu for pro mercado se for para um lado muito acadêmico e tu não aplicar essas coisas, complica um pouco. E daí, se tu não tem experiência, sabe, na prática,
complica também. Então é aquela coisa, a empresa te pede experiência, só que para tu ter experiência precisa trabalhar. Então a função de game design, ela é muito disso, função de roteirista assim também. Tu não tem, o teu portfólio, ele precisa existir para tu realmente conseguir, ou melhor, para tu criar um portfólio, tu precisa já participar de alguma coisa, porque tu não pode fazer um game design de um jogo e nunca aplicar. Daí tu vai ter um monte de conceitos, beleza. Mas esses conceitos são aplicáveis? Não são? Tu já, tipo, então é complicado, eu entendo, e eu concordo em parte, vem às vezes um pouco casado com alguma coisa mais prática, assim. Não deveria, mas vem, porque vem por uma necessidade de, imagina assim, tu tem uma ideia, daí tu pensa, eu quero fazer um jogo que o personagem vai ser hiperrealista, ele vai ter 2 milhões de polígonos, só que ele tem que rodar no celular. Nunca vai rodar, nunca. Não. Então, para tu ter essa dimensão, tu tem que ter feito. Então, ou tu tem que ter, cara, um caminho, tá? Um caminho para tu não chorar em posição fetal. Um caminho, procura Game Jam. Game Jam é o melhor lugar para tu fazer isso. Qualquer um de vocês, em qualquer área. Game Jam é um lugar onde tu não precisa conhecer ninguém, não precisa ter grupo, tu vai lá e participa de um evento que dura 3, 4 dias, às vezes uma semana, para desenvolver um jogo. E daí, cara, é por aí que tu pode começar. Eu tive experiências de alunos que começaram produzindo, nem terminaram o curso, começaram produzindo em London Dare da vida, esses eventos assim, e os caras conseguiram prêmios em São Paulo, cara. Tipo, saíram daqui de Porto Alegre e foram pra competição nacional, assim. Estudantes, tá? Eu não tô menosprezando, mas assim, eles estavam no começo da carreira, começo mesmo. E os caras conseguiram boas oportunidades porque eles tinham alguma coisa palpável, tem que ter uma coisa palpável. Então é dose mesmo, complicado. Sim. É que para artista facilita, né? Tu pode fazer um boneco, sei lá. Para programador tu pode fazer uma bolinha quicando. Para quem trabalha com som tu pode fazer uma música. Para game design tu tem que ter o jogo, tu tem que ter alguma prototipação, sabe, palpável, assim, então é complicado. Sim, é verdade. E, né, falando um pouquinho mais aí, né, galera, do nosso curso, o Profissão Game Designer e o Game Designer ao Pro, né, que a gente tem as duas opções, vocês têm projetos reais, né, que você tem aí toda a parte de prototipagem, e também, né, na nossa parte do programa de profissão, todos os nossos programas de profissão na área de games, tem o Entrama Game Lab, onde vocês têm a oportunidade, né, de juntar aí com mais 8 ou 10 alunos, né, de algumas áreas diferentes. Então, alguns que estão estudando aí a parte de modelagem e animação, outros que estão estudando aí realmente, né, a parte de game design, outros da parte de programação, tanto em Unreal quanto em Unity, para fazer um jogo real, né? E quando eu digo um jogo real, é um jogo do zero, com toda a parte de planejamento, né, os escopos e todos os prazos, tudo certinho, documentação do início ao final, né, e tudo isso que a gente já conversou hoje aqui, e um jogo que vai ser lançado, né, no final do curso por vocês, então vocês vão ter aí um jogo real também dentro do portfólio de vocês, tá? Então é uma grande oportunidade também para estudar aí, né, não só o curso de Game Design da Mentorama, mas também os outros cursos que a gente tem disponível. Combinado? Então vamos lá, né, combinando também, galera, antes da próxima pergunta, né, eu vi que aqui no chat já está disponível para vocês o link para o nosso certificado, tá? Então, deixem aberto aí. No final do webinar é só clicar, né, preencher todas as informações todas certinhas para receber o certificado de participação no e-mail de vocês, tá? Então, vamos lá. Proto perguntou como jogos free-to-play conseguem se manter. Essa daí foi até uma das que eu respondi ali pelo chat mesmo, é que depois ele não sai mais, né? Mas assim, cara, é AdSense, e principalmente se for na Google Play, né, AdSense e microtransação. Em resumo, é isso, microtransação. Os caras ganham de algum jeito, eles ganham vendendo ali roupinha a 2, 3 pila. Ou bem mais que isso, às vezes. Maravilha. Assustador. Bom, vamos lá na próxima, que é da Laura. Tem muita diferença do desenvolvimento de jogos para console e jogos para PC? Esse também eu tinha respondido. Basicamente assim, tecnicamente quantidade e qualidade de coisas que tu vai colocar dentro do jogo. Então tu tem que ter a dimensão de processamento gráfico. É isso que diferencia fazer um jogo para o outro. Hoje em dia, com o software sendo multiplataforma, eu faço um jogo e eu consigo exportar ele para PC, para celular e tudo mais, sem grandes problemas. Beleza, maravilha. De maneira geral, tá? Tem algumas coisinhas, mas assim, é muito específico e não vale entrar nesse mérito agora. Beleza. Bom, João perguntou, eu queria muito saber como é o cotidiano de um dev game, né, um game dev. É sempre programando algo novo? Ou tem dias para resolver bugs, fazer suporte para o cliente, etc? Foi a melhor pergunta até agora. É triste, cara. Não é triste, não. Cara, assim, hoje eu trabalho na Hogarth, eu faço muitos
processos que são meio que protótipos. Então, basicamente, eu tô assim, cada mês eu faço um trabalho diferente. Então, mas depende muito mesmo. Tem jogos aí que podem ficar sendo feitos, sei lá, durante 8, o GTA, não, acho que foi o GTA V, acho que foram 8 anos produzindo, eu acho, se eu não me engano. Então depende, assim, porque também depende do tamanho da empresa. Às vezes tem empresa que tem um programador que fica fazendo uma parte, sei lá, o NPC, o diálogo do NPC. E daí depois que ele meio que conclui isso, ele vai para uma outra tarefa. Daí, tipo, eu realmente não consigo te dimensionar isso porque depende do tamanho da equipe, tá? Depende do tamanho da equipe, também do jogo que tu vai fazer. Mas, de maneira geral, é bem setorizado. A não ser independente. Independente é tudo uma correria, né? Mas para empresa grande, tu tem, inclusive, programadores que fazem só a correção de bug, ou então etapas em que o pessoal para de criar coisas novas e começa a fazer teste de corrigir bug. Tu tem uma pessoal só para suporte de cliente, esse tipo de coisa assim. Quanto maior a empresa, mais setorizado tu tem essas etapas. Mais organizado é, de maneira geral. Beleza. Vamos lá, então, para as nossas últimas perguntas, né? A gente está aí na reta final. Quem não garantiu desconto, né? Clica aí em cima, garante o desconto, é só hoje, tá? Os últimos minutinhos aí para conversar com nossos consultores, tá bom? Vamos lá, Gabriel perguntou: é uma boa ideia tentar aprender mais de uma linguagem de programação ao mesmo tempo? Se não, quais você recomenda aprender? Tá, esse aí foi um dos que eu acabei de responder também ali. Eu não aconselho, cara. Não aconselho mesmo, porque eu acho que dá um nó na cabeça. Para ser um bom programador, uma das primeiras coisas que você precisa aprender bem o conceito é lógica de programação. Não é uma programação em si, é como que a gente faz para programar. De maneira geral é assim. O conceito, tá? Não é assim, né? Mas assim, só um exemplo, tá? Para o meu personagem chegar na porta e abrir a porta e passar por ela, né? O jogador faz isso. O programador ele tem que pensar que o personagem tem que ir até a porta, saber se ele pode ir até a porta, se tem alguma coisa bloqueando, se ele pode, ele vai até a porta, se ele vai até a porta, para ele abrir, ele tem que saber se a porta está aberta ou está fechada, se ela está fechada, se ela está trancada ou se ela está destrancada. Para, se precisar de uma chave, ele vai ter que voltar e procurar uma chave. Se ele abrir a porta, ele vai ter que saber aonde está a maçaneta para encostar na maçaneta, entendeu? Então são todos os processos. Isso é lógica de programação, como que funciona qualquer programação de qualquer máquina. Então, e para aprender isso, a gente tem que realmente focar. Eu não aconselho tentar aprender mais de um ao mesmo tempo. Já tive alunos que conseguiram, tá? Não é impossível. Mas eu acho que dá um nó na cabeça absurdo, assim. É que nem, sei lá, aprender espanhol e francês ao mesmo tempo. Começa a misturar as coisas. Eu acho C# muito mais de boas do que C++. E eu acho que o Gabriel, se tá por aí, ainda concorda comigo também. Mais fácil porque é mais amistosa para quem está começando. Não é melhor, tá? E não é mais tosca, ela só é mais fácil de aprender, porque os métodos são menos complicados, são menos complexos. Então eu diria, tu quer aprender uma linguagem que é um docinho e tem muito mercado para trabalhar, só que daí tu tem que obrigatoriamente trabalhar com Unity, o C# é um doce. Tu aprende, a tua curva de aprendizado é bem rápida, tu consegue aprender bem mais rápido do que o C++, por exemplo. Maravilha. Bom, né? Alguém perguntou aí, deixa eu ver quem tinha sido. Cadê? Eita, me perdi. Aí, João, né? João, para receber o desconto, tem um botão aqui em cima, ó, né? Uma faixinha laranja, um botão preto aí escrito garanta um desconto. Então, só clicar, deixa o nome, telefone, e-mail, tá? A gente entra em contato, conversa com você sobre qual curso, né? É realmente mais indicado para você, sobre o que você gostaria de, né, aprender para entrar no mercado de trabalho, para mudar sua área, tá? A gente está pronto aí para responder suas dúvidas. Combinado? Bom, vamos lá então para a nossa última pergunta, né? A nossa última escolha aí também é do Gabriel, né? O Gabriel foi aí, dose dupla. Ele perguntou por que o dev, né, sempre tem que estar aí frequentemente modificando alguns códigos do sistema. Acho que a pergunta, né, bem... Porque, de maneira geral, a gente sempre faz uma porcaria. É que assim, o que acontece, tá? Quanto mais complexo é o jogo, mais complexo é o código. Então, eu faço o personagem caminhar e pular. Joia. O meu personagem só pode pular se ele estiver no chão. Se ele estiver no ar, digamos assim, eu não vou ter pulo duplo no meu jogo. Então, eu só posso pular se eu estiver no chão. Joia. Só que daí, em determinado momento, eu vou inventar a mochila um jetpack, que ele vai voar. E daí eu não posso usar se eu estiver no chão, mas eu posso usar se eu estiver no ar. Então, eu já tenho uma condição dupla. Mas, eu tenho um item que é uma arma, para dar tiro. Eu posso usar essa arma em qualquer momento. Então, beleza, eu não tenho problemas. A não ser que ela esteja sem bala.
Mas aí se ela estiver sem bala e eu estiver no ar, eu tenho que verificar se eu estou no ar ou não, porque eu não posso carregar no ar, eu só posso carregar no chão. Então, entendem o processo? Por isso que a gente está sempre corrigindo o código. Porque, de maneira geral, sempre tem alguma etapa que está algum problema. Muitas vezes um problema humano, e não é porque o pessoal não sabe programar, não é isso, mas é porque, assim, falha, tudo bem. Muitas vezes porque o entendimento dessas condições, esse condicionamento em excesso, às vezes um pode acabar anulando o outro. De novo, por culpa que a gente não tinha previsto, ou não tinha como prever, e daí acabou passando, a gente tem que repensar como fazer, ou às vezes o computador buga mesmo, que daí é bug mesmo, tipo assim, quem nunca viu lá um ragdoll, né, começa a ter um ataque epilético no meio do jogo do nada, assim, ou sai voando. Às vezes não é um erro de programação, às vezes é um erro de física, só que esse erro de física a gente pode controlar via programação. Então, vou ter que entrar no código e setar lá que eu não posso fazer com que tal coisa aconteça com física, porque senão ele vai bugar. Então, de maneira geral, é pela complexidade. Sempre que a gente coloca uma cadeia a mais de mecânica, de comando, de animação, de som, de qualquer coisa, a gente está criando mais possibilidade de dar problema. E sempre vai dar problema. O jogo sempre vai ter bug. A gente tenta polir o máximo, mas ele sempre vai ter bug. Uns muito toscos, outros nem tanto, mas sempre vai ter bug. Isso aí. Bom, galera, chegamos aí na nossa reta final, né? Brigadão aí já para vocês. Tá aí na tela as redes sociais da Mentorama, né? Então, deixa eu colocar as minhas também depois. Segue a gente no Facebook, no YouTube e também no LinkedIn, né? Tem bastante novidade sempre aí, né? E fiquem de olho aí também para os nossos próximos lançamentos, combinado? Luciano, vai lá, coloca a tua tela aí com as redes sociais. Deixa eu colocar aqui. Meu Deus, onde é que eu compartilho aqui? Pessoal que quiser me seguir, enfim, tá? Se vocês quiserem saber onde eu estou, tá? Eu tenho meu portfólio oficial ali, que é o meu sitezinho. Eu fiz ele há pouco tempo, então ainda estou colocando coisas lá. Só que eu estou direcionando tudo no meu site. Então, todas as coisas que eu faço estão lá. Eu vou começar a direcionar lá. Então, assim, meu portfólio, os tutoriais que eu faço, além dos cursos da Mentorama, né, que eu ajudei eu e o Gabriel, a gente está dividindo, tem algumas coisas lá que vão além disso daqui, ou vão além ou vão por um outro caminho. Por exemplo, quem quer, de repente, fazer modelagem, é um bom caminho para vocês poderem começar, tá? Eu tenho, enfim, tem uma série de coisas lá, tem meu Instagram, tem meu LinkedIn, tem meu ArtStation, tá? Se vocês querem procurar trabalho e querem uma rede social para trabalho, é LinkedIn, tá, pessoal? Não é para ficar procurando coisa no Instagram. Enfim, tá? Estamos por aí e estou sempre aberto para a gente conversar sempre que possível. Sempre que eu estiver online, eu estou aberto para a gente conversar. E é isso. Obrigado pela atenção, obrigado por quem colou aí. Valeu, Rafa, por mais um. Não sei quantos a gente já fez, já perdi a conta. E nos vemos no próximo. Isso aí, valeu. Brigadão, galera, né, pela disponibilidade aí, por esse tempinho que a gente passou juntos, né, quase 1h30 aí de um conteúdo super bacana, né, eu consegui aprender bastante, mesmo, né, já tendo aí um conhecimento do conteúdo, mas foi super bacana. Lu, brigadão aí de novo, né, super parceiro, conta comigo aí para precisar, né, que eu puder ajudar também, né, e a gente segue aí conversando até o próximo webinar aí, ou até a gente, né, conversar de novo. Então, brigadão aí. Mas, se cuidem, fiquem bem, usem máscara, tomem vacina e estudem demais. Isso aí. Tchau, tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.